Amém? Se eu falar para você o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, de maneira rápida, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? Está vendo? A tendência é dizer a imagem. Mas a imagem não pode ser primeiro, ela é segundo. Então o que vem primeiro? A semelhança. Então a semelhança é o invisível absoluto, que vai produzir uma imagem. Por isso que Cristo é a graça, e a graça é filho do Pai. Então há uma referência absoluta, que é o Pai, subjetivo, invisível, que se evidencia. Então, o amor do Pai se revela numa evidência. Então, o que evidencia, que começa a dar materialidade a esse amor? A graça. Então, a graça é uma expressão visível, relativa de um invisível absoluto. Amém? Que tem como propósito colocar a gente em comunhão, produzir uma relação íntima entre o invisível de Deus, que é o seu amor, que foi evidenciado na graça. Então, o propósito da graça não é me salvar. A graça me salvou, salvou você, a graça nos salvou para nos devolver a relação íntima com o propósito de Deus. Então, o pecado tinha nos separado do invisível absoluto. Então, o homem em pecado estava vivendo o visível do visível, o aparente do aparente. Então, nós estamos nos tornando uma obviedade. Se nós não tomarmos cuidado, a espiritualidade que a gente tanto busca passa a ser um visível do visível. E aí a gente começa a achar que o que Deus queria fazer conosco é o culto, é a devoção. E Deus nunca fez nada para ser cultuado, nem para ser reconhecido na liturgia. Então, Deus não fez tudo como um Deus querendo ser reconhecido no poder. Deus fez tudo como um pai querendo ser conhecido na virtude. Então, tudo que Deus fez foi para comungar conosco a sua virtude. Amém? Então, Deus é um pai que tem fome e sede de comunhão. Então, todo o movimento de Deus foi para gerar uma família, um ambiente de comunhão, onde a gente pudesse dar visibilidade aos seus atributos invisíveis, para que todo filho e filha de Deus fosse uma expressão daquilo que Deus é nas suas virtudes. Amém? Então, a graça, para nos colocar na comunhão, ela teve que primeiro nos salvar. Então, a salvação não é um fim. A salvação é o meio de nos reconciliar ao propósito. E qual é o propósito? Que todo o invisível de Deus se tornasse visível onde? Na comunhão. É tão grave isso que, às vezes, como igreja, nós estamos interrompendo o propósito de Deus, porque a gente declara o amor, declara a graça, entendendo que a obra de Deus termina onde? Na graça. E não, é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Daqui a pouco vocês vão perceber que isso vai fazer mais sentido. Então, quando eu não tenho o propósito da comunhão, eu estou dessignificando a graça. Se eu colocar a graça apenas como salvadora, ela é anticristo. Peguei pesado? Então, se eu me agarrar a Jesus apenas como salvador, é um ensino anticristo. Porque a obra de Cristo é, em salvando, nos reconciliar com o Pai e uns com os outros. Então, nada mais perdido do que alguém achar que Cristo veio só para salvar ele. Porque aí ele nunca completa o propósito, porque ele é um salvo há 30 anos que ainda continua buscando o quê? Salvação.
Por isso que o ministério da igreja, 2 Coríntios capítulo 5, não é a salvação. A vocação da igreja não é a salvação. Salvação é o ministério de Jesus na cruz. A obra da salvação já foi feita e está completa. Se eu achar que ainda tem alguma coisa que tem que ser feita para salvar alguém, eu sou anticristo, porque estou dizendo que o que Cristo fez não foi o quê? Suficiente. Por isso que Paulo diz que nós não temos o ministério da salvação. Nós temos o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? Para que todo filho e filha de Deus seja reconciliado com o seu propósito eterno. Por que é que Deus formou uma família? Isso tem tudo a ver com upside down aí, porque é uma transformação do entendimento. Porque a gente começa pensando que tudo que Cristo fez foi para salvar. E não foi para reconciliar. Então ele tinha que salvar, porque em pecado nós não podíamos cumprir o propósito, para nos devolver o propósito que é viver em comunhão. Glória a Deus. Servir uns aos outros, abençoar uns aos outros. Então nós não somos uma reunião de salvos. Nós somos um encontro de filhos. Nós não estamos aqui para celebrar a nossa salvação e nem para continuar buscando a salvação. Nós estamos aqui para dar sentido a ela e cumprir o seu propósito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, se você chegar lá no capítulo 1, para entender isso, ele vai dizer o que aqui, ó? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, aonde? Onde nós já fomos abençoados? Lê aí, capítulo 1, verso 3. Onde nós já fomos abençoados? Nos lugares celestiais. Então, o cristão vai ser abençoado? Nós tínhamos que estar aqui buscando bênção? Não, amado. Buscar bênção é coisa de gente ignorante que não sabe o que Deus já deu. Glória a Deus, amado. Aleluia. Mas agora em Cristo nós temos o Espírito Santo, sabemos o que já nos foi dado, porque conforme Pedro diz, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos e Ele compartilhou isso conosco através da sua palavra, para que através da sua palavra nós sejamos coparticipantes da sua natureza. Então a palavra de Deus não é para você ter expectativa de bênção. A palavra de Deus é para você ter certeza de bênção. De modo que você nunca mais ocupe a sua vida e o seu tempo buscando a bênção que na verdade já foi dada, mas que você peça de Deus sabedoria para saber onde é que ela tem que ser usada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então ele já abençoou. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Agora presta atenção. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Ele vai conceder? Não, ele já concedeu, gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo também fomos feitos herança. De novo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E de novo, predestinado para quê? Para sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, o selo, a garantia da sua herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, por isso que a gente está insistindo aqui, para poder ser transformado no entendimento, que quando Cristo foi anunciado pelos anjos, diz assim, é nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Então, a obra de Cristo é o seu senhorio. Mas para exercer o seu senhorio, ele tinha que salvar. Amém? Amém, amados? Então, ele não é um salvador tentando ser senhor. Ele é um senhor salvando. Amém? Glória a Deus. Porque às vezes a gente acha assim, bom, eu recebi Jesus como salvador, agora se der tempo ele vai ser senhor. Não, amado. Ele só é de fato o seu salvador se você já o conheceu como senhor, se você entender que a salvação está dentro de um propósito de senhorio. E senhorio não é para padronizar o seu comportamento, é para orientar a sua caminhada. Então ele é senhor como orientador genético. Então o senhorio de Cristo não é uma voz de comando fora de você. O senhorio de Cristo é a natureza de Cristo em nós, nos impulsionando, nos empurrando, nos impelindo a ser exatamente aquilo que nós fomos feitos para ser. Por isso que é uma luta, mano. Ser cristão é uma crise, porque a carne está querendo uma coisa e o Espírito empurrando para outra. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém? Amém. Então agora a gente pode ir lá para Efésios 4, porque aí ele diz o quê? E aí a figura de linguagem de Efésios 4 é o quê? Quando Paulo fala do invisível, que vai dar sentido ao visível, então a imagem que é segundo a semelhança, ele usa sempre uma figura de linguagem. Ele usa isso em Romanos, ele usa isso em Filipenses, ele usa isso aos Colossenses, ele usa isso aqui em Efésios. Ele é repetitivo nisso, que é o portanto, assim pois, então. Então, vamos brincar com essas palavras. É um então. Então, ele põe o tão e agora ele diz então. Então, diante desse tão colocado, diante desse fundamento, desse entendimento, dessa convicção, o que vai evidenciar isso? Então, posto o invisível, subjetivo, absoluto, qual vai ser a primeira evidência disso? Glória a Deus. Por isso é um portanto. Ele vai explicando tudo isso lá em Romanos, aí a hora que chega no capítulo 2 ele diz o quê? Portanto. Então ele fala o tanto, depois ele fala o por. Então, agora que nós temos essa convicção, que nós estamos certos disso, entendemos o senhorio, o propósito, o desígnio eterno, que ele já abençoou, que nós já fomos predestinados, então qual vai ser a evidência disso? Então, uma vez colocado, amém? A referência, que é o amor, e uma vez percebido o propósito, que é a comunhão, de que maneira nós vamos evidenciar esse amor que vai dando visibilidade na comunhão? Através da graça. Amém? Por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, a graça é para que você tenha uma fé saudável no cumprimento do propósito. Então, a fé não é para que você receba a graça. A fé é a certeza de uma graça recebida para que você cumpra o propósito. Então, a fé não é para que você busque a graça. A fé é para que você seja movido da graça. A fé não é a expectativa de receber mais graça. A fé é a possibilidade de ser transformado de graça sobre graça. Então, a graça forma em mim uma convicção. Convicção do quê? Da referência. Então, a graça, ela evidencia de maneira absoluta aquilo que o amor de Deus gerou. Então, agora, pela graça, eu tenho entendimento que eu não fui só amado pelo amor, eu fui gerado do amor. Então, mais do que ter sido amado pelo amor, eu fui feito de amor. Então, a minha substância genética é amor. Não para que eu fique louvando a Deus por ter sido amado, não, mas para que eu assuma a responsabilidade de amar tanto quanto Ele amou. Então, tal qual Cristo é, somos nós nesse mundo. Por isso que o Espírito, através da palavra, vai formar esse homem interior. Então, assim como Cristo foi formado pelo Espírito numa forma humana, da mesma forma ele entregou o Espírito e agora nós somos formados, expressão de Deus como Cristo. É Cristo sendo informado em nós, através de nós, para que eu tenha mente de Cristo, coração de Cristo, vida de Cristo, porque ele era único, unigênito, mas ele se tornou primogênito de muitos irmãos. Então ele é a semente, o sêmen, ele é a genética estabelecida de Deus. Deus disse assim, ó, o meu amor será conhecido assim, eu vou gerar um filho, e aí esse filho vai entregar a vida dele
para formar uma família de filhos do mesmo jeito que ele foi formado, pelo Espírito, segundo a minha palavra. Então, tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a nós. Amém? Está vendo como é que não é só para que eu seja salvo por Cristo, mas em sendo salvo por Cristo, eu posso agora cumprir o meu propósito de ser mais um filho Cristo de Deus no mundo. Amém? Portanto. Amém? Por isso que ele diz então aqui agora em Efésios, assim, ó. Por isso, portanto, então, eu prisioneiro do Senhor. Então, Paulo não é um prisioneiro algemado. Paulo é um prisioneiro genético. Glória a Deus, amado. Está no gene dele. O DNA dele é DNA Cristo. Então, toda vez que ele tenta resistir, ele tem uma crise. Amém? Dá dores. Porque ele é feito da substância amor de Cristo. Isso é bom demais, irmão. Isso é maravilhoso. Amém? Então, eu rogo que vocês vivam de maneira compatível, de maneira correspondente, de maneira digna da vossa vocação. Está vendo? Então, agora ele está falando que vocação não é um serviço, não é uma atividade. Não, vocação é o nome que ele nos deu antes da formação de todas as coisas. Lembra o Salmo 139? O que o salmista diz? Agora eu vi a luz na plenitude. O Senhor me conheceu quando eu nem forma tinha ainda. Então, Deus não está salvando uma coisa que estragou. Amém, amados? Deus está renovando a palavra e o compromisso dele com aquilo que nunca mudou no coração dele. Não existe cristão fracassado. Existe crente rebelde. Porque um cristão fracassado, a culpa seria de quem? De Deus que fez um trem que não funciona. Está claro isso ou não? Então, se há uma vontade, um propósito estabelecido na eternidade, ele me deu um nome segundo esse propósito, então eu já venho com o nome, eu já venho com o destino, eu já venho com a vocação, eu fui predestinado, ele me deu um nome e através desse nome eu vou encarnar a natureza de Cristo na terra. Só tem um jeito disso não funcionar, se eu for rebelde. Então, para a minha vida não funcionar, Deus teria que ter fracassado, porque Ele é fiel, ainda que eu permaneça infiel, Ele permanece fiel. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Antes de Deus empenhar uma palavra com você, Ele empenhou uma palavra consigo a seu respeito. Vou falar devagar. Antes de Deus empenhar uma palavra com você, Ele empenhou uma palavra com Ele mesmo a nosso respeito. Então, só tem um jeito dessa coisa não funcionar. É se eu for rebelde. Por isso que quem é o meu Salvador? O Senhor. E aí Ele me salva, me reconciliando com o propósito. Amém? Deixa Deus ministrar aqui. Por isso que igreja não é lugar de buscar poder. Lugar de buscar poder de Deus é fora da igreja para os ignorantes. Só os ignorantes procuram poder. Porque procuram Deus. Mas quem já foi transformado pelo Espírito não procura mais poder, procura vontade. Então a igreja não é lugar de buscar poder, é buscar lugar de revelação. Glória a Deus. Porque quando você tem a revelação, você não precisa ter mais poder, porque você está de acordo com a vontade. Aleluia. Glória a Deus. E aí ninguém pode resistir à vontade de Deus, independente de quanto poder você tem. Amém? Porque quem tem que ter poder é escravo, quem tem que ter autoridade é filho. Então o filho tem autoridade que prevalece sobre o poder de qualquer escravo. Então, aleluia. Então nós temos que parar de procurar poder como se a gente fosse ignorante e começar a procurar o quê?
o propósito, porque agora nós somos filhos. Por isso que Paulo ficou buscando poder para resolver um problema, e Deus falou assim: você não precisa ter o seu problema resolvido, você só precisa conhecer minha vontade, porque minha graça te basta. E, aliás, eu vou te falar uma coisa: quanto menos poder você tiver, melhor você vai conhecer minha vontade, porque você vai perceber que você precisa de autoridade e não de poder. Por que muito jovem hoje está procurando poder? Porque tem crise de identidade. Porque se soubesse mesmo a vocação que ele tem, ele não estava procurando poder, ele estava buscando o quê? Conhecimento. Glória a Deus. Deus veio conversar com Salomão e falou assim: Salomão, você imagina você assim, 6 horas da tarde, lá, cantando seu louvor, um lugar bonito, assim, igual Blumenau. Aí Deus aparece para você. Como é que você chama? Davi. Aí, rapaz, acertei. Atirei onde eu... Atirei no que vi, acertei no que não vi. O cara é antes de Salomão. Então, imagina. Imagina você, Davi, antes de Salomão. Você está lá assim, e aí você está lá, fazendo seu culto, ouvindo, fazendo seu devocional. Deus aparece para você, Davi, e fala assim: Davi, pede o que você quiser e eu vou te dar. Jesus amado, isso é que é um culto renovado pentecostal, aleluia, glória a Deus. Você pensa Deus aparecer para você, pensa, pessoal, aparecer e falar assim: pede o que você quiser. Para onde a gente ia começar essa lista, mano? Filho, mulher, marido, pensa se Deus aparece para você, fala assim: pede o que você quiser. Você fala assim: Deus, dá para começar pelo marido? Pensa. Meu Deus do céu. Aí o Salomão pensou e falou assim: bom Deus, conhecendo a sua história com meu pai, e a forma como o Senhor sempre tratou ele para cumprir o propósito, é o seguinte: eu só preciso de uma coisa: sabedoria, porque qualquer tanto de povo é muito. Amém? Eu achei que eu estava casando com uma mulher. Depois eu descobri que eu casei com uma multidão. Porque toda pessoa é multidão, entendeu? Basta dar ruim. Você sabe o que eu estou falando, não? Que essa mulher do seu lado aí, todo mundo acha que é uma pessoa, mas só você sabe que é uma multidão. Depois que vem os filhos, então, irmão, eu vou falar uma coisa: é um ajuntamento solene. E aí o que falta para a gente? O Salomão pensou, falou: não, eu só preciso de sabedoria. Eu preciso do quê? Revelação. Eu preciso de sensibilidade para saber qual é o seu propósito. Eu não preciso de poder, eu preciso de vontade. Eu preciso saber qual é a sua vontade, porque eu vou trabalhar dentro da sua vontade. Esse é o propósito. E aí Deus falou assim: Salomão, porque você não pediu poder, porque você não pediu dinheiro, e porque você não pediu saúde, mas você pediu revelação, eu vou te dar toda a revelação que você precisa. Mas tem mais, ô Salomão. Eu também vou te dar todo o poder que você precisa, todo o dinheiro que você precisa e toda a saúde que você precisa para cumprir a revelação. O que nós estamos fazendo hoje em dia, amados? O que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós passamos o tempo todo conversando com Deus sobre 3 assuntos: dinheiro, poder e saúde. Desencana, mano, não é disso que você precisa. Quem pede isso são os ignorantes, mas quem conhece a Deus só precisa de uma coisa, mano: revelação da sua vontade para cumprir o seu propósito, porque Deus está engajado nisso, nenhum dos planos dele pode ser frustrado, aleluia. Amém? Ele empenha uma palavra com ele mesmo para que isso aconteça, então nós estamos garantidos, ele já nos abençoa para cumprir o propósito que ele determinou. Então eu só preciso cumprir o propósito, porque conhecendo o propósito, eu vou saber quanto poder, quanto dinheiro e quanta saúde já foi disponibilizado para isso. Amém, Davi? Glória a Deus. Então, andar de modo digno da nossa vocação. E aí, andando aí, né, porque... para a gente ganhar tempo, aí no verso 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando ele subiu,
ele concedeu dons. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões mais baixas da terra? Irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês que me impactou quando eu fui em Israel pela primeira vez. Em Israel tem o Rio Jordão lá, né? A sensação que eu tive é que Deus criou o mundo, sensação, que Deus criou tudo assim, depois estava tudo pronto, ele falou assim, bom, agora eu vou fazer um negócio aqui na criação, só para deixar aqui uma referência, uma figura pedagógica. E aí eu acho que Deus foi lá e riscou com a unha o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão nasce nas partes mais altas de Israel. Amém? E ele nasce de uma combinação curiosa, de um rio que vem natural, né, como uma fonte natural, ele vem das águas que condensam no alto do monte, e ele vem de uma nascente profunda lá de dentro do monte. Então, é mais ou menos como se o Rio Jordão fosse formado de corpo, alma e espírito. Os três elementos da formação do homem estão representados lá. Aquilo que vem do alto, aquilo que vem do mais profundo e aquilo que vem da natureza. Amém? E aí o Rio Jordão vai descendo. Ele vai descendo até o Mar Morto. Só que o que me chocou é que quando Paulo diz assim, e Jesus desceu às partes mais baixas da terra, Paulo não tinha conhecimento geográfico, técnico, científico. Quando ele está escrevendo aqui, ele não tinha conhecimento gráfico, científico, para dizer uma coisa que, na verdade, é constatado cientificamente. Porque a superfície do Mar Morto é o lugar mais baixo da terra que um ser humano pode ir a pé. Para descer mais baixo do que o Mar Morto, você tem que furar um buraco, entrar numa caverna. Mas normal, assim, em condições normais, o Mar Morto é a parte mais baixa da terra. Legal isso, não é? Então, é um rio, nascido no lugar mais alto, que desce ao lugar mais baixo. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, disse assim, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora, sabe uma coisa curiosa sobre rio? Que rio só é rio porque desce. Você nunca vai encontrar um rio que é subindo. E sabe o que é curioso? É que lá na cidade celestial continua tendo um rio. Então parece que mesmo na Nova Jerusalém vai continuar tendo o quê? Descida. Porque o cristão não foi feito para subir. A natureza do cristão é o quê? Descer. Tanto que Deus, quando quis abençoar Abraão, e através de Abraão abençoar toda a terra, Ele deu para Abraão o quê? Um ascendente. Não, o que Deus deu para Abraão para abençoar toda a terra? O que foi, Davi? Eu vou te dar um descendente. Então, amado, enquanto todo mundo acha que Deus quer subir, Deus tem mania de descer. Porque as virtudes invisíveis de Deus só se materializam e se evidenciam quando um filho dele desce, não quando um filho dele sobe. Glória a Deus. E a gente está achando que Deus fez a gente para subir. Não, amado, Deus fez a gente no alto para descer. E nós ainda temos uma mentalidade que nós somos alguém de baixo querendo subir. Sabe quem fez a proposta de um modelo religioso devocional que sobe? Sabe não? Nimrod. Sabe quem foi Nimrod? O inventor de Babilônia. Sabe como é que nasceu Babilônia? Vamos convocar uma reunião. Então, igreja não é convocar uma reunião. Aleluia!
Deus abomina as reuniões convocadas. E aí, Nimrod convocou uma reunião com uma promessa. Ei, vamos nos reunir e construir uma torre que alcance os céus para cutucar Deus e ver se Deus nos protege e garante o nosso futuro. Nada a ver, amado, com os cultos na cabeça das pessoas. Ninguém está pensando em vir aqui para tocar uma torre lá para cima, para ver se a gente alcança Deus lá no alto, e lá do alto Ele resolva nos proteger e garantir nosso futuro. Nada disso. Quem ensina o homem a sensibilizar Deus no alto para que Ele nos proteja e nos satisfaça e cuide de nós e garanta o nosso futuro até que a gente possa subir? Satanás, o anticristo, porque a vontade de Deus não é que um filho seu suba, a vontade de Deus é que um filho dele, sabendo que ele foi abençoado no alto, desça. Então, céu não é destino. Uma grande tragédia que aconteceu é que o tema da predestinação foi aplicado a uma coisa que não tem nada a ver com predestinação. Misturaram predestinação com salvação, porque nós estamos tão invocados em ser salvo que a gente pegou toda a teologia para explicar a salvação, que é uma coisa já resolvida, que nós não tínhamos nem que ficar explicando, porque já está resolvido. Então, nós não fomos predestinados a ser salvos, nós somos predestinados no céu a descer do alto para encher a terra com a glória de Deus a partir dos seus lugares mais baixos. Então, céu não é endereço de destino, céu é endereço de origem, e aí a gente vem lá da origem, onde nós fomos gerados e abençoados, descemos na terra para cumprir o nosso destino, e tendo cumprido o nosso destino, a gente volta para casa. Então, céu não é lugar de ida, céu é lugar de volta, para quem fez o caminho de ida, para quem foi rio e desceu as partes mais baixas da terra. Então, qual é o destino da igreja? Você vai ficar chocado, está sentado, porque só falta 3 minutos para acabar, então vai ser uma informação forte, você tem que assimilar em 3 minutos. Todo cristão tinha que ter o inferno como destino. Já entendeu ou não? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós tínhamos que tornar o inferno mais infernal. O capeta tentando fechar a porta e um entra e sai de crente. É crente entrando no inferno, tirando de lá quem não pertence lá e saindo. E aí os caras que guardam a porta do inferno não dão conta de prevalecer contra a igreja. É aquele entra e sai de crente no inferno, porque os crentes pararam de ficar querendo subir para finalmente resolver o quê? Descer, ué. Porque Deus não tem filho ascendente, Deus tem filho descendente. Deus não tem filho mar, que só enche. Deus tem filho rio, que só se esvazia, de modo que haja entre nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que se esvaziou. Isso está tão grave. Eu tenho mais 2 minutinhos. Isso é tão grave, presta atenção, isso é tão grave que está fazendo a gente ler a Bíblia num outro sentido. E eu vou usar um exemplo aqui prático. Amém? Quando você lê o texto, enchei-vos do Espírito. Fala para mim. Eu vou declarar o texto. Quando você pensa assim, ó, enchei-vos do Espírito, você pensa... Ou você pensa, seja honesto. Não, seja honesto. Se ouviu o versículo, enchei-vos do Espírito, o que você pensou na hora? Ou você pensou,
A respiração tem dois movimentos: inspirar e expirar. Glória a Deus. Amém? Ninguém tem falta de ar. Asfixia não é falta de ar. Amém? Porque existe uma pressão atmosférica que infunde ar dentro do pulmão, mesmo sem a gente querer. Glória a Deus. A asfixia é porque ou a sua musculatura do diafragma está frouxa, então ou você é uma pessoa que foi afrouxada, ou você é uma pessoa rija, endurecida. Então, se a sua musculatura estiver rígida ou relaxada, você não consegue fazer a contratura para expulsar, expirar o ar que você já inspirou. E aí o ar que você inspirou e não expirou, asfixia você. Eu vou provar aqui que ninguém morre de falta de ar, e asfixia não é falta de ar. Eu vou contar até 3, você puxa todo o ar que você der conta de puxar. E segura. Aí eu vou contar mais 3 e vou falar o que você vai fazer. 1, 2, 3, puxa tudo, você pode puxar. Segura, 1, 2, 3, puxa mais. Agora segura 10 minutos. Está vendo? Você está cheio de ar, em menos de 3 minutos você está asfixiado. Pelo ar que você não expirou. Nós somos formados por um Deus expirante, porque Deus criou todas as coisas. Faz assim com a boquinha, assim, ó. Deus criou tudo. Faz assim. Pode fazer. Agora faz assim, ó. Falando. Falando. Disse Deus. Falou Deus. E quando Cristo consumou toda a obra, cumprindo todo o propósito de Deus, ele disse, está consumado. E tendo dito isso, ele... E aí ele disse assim, agora, do mesmo jeito que o Espírito me enviou e o Pai me enviou, eu envio vocês. E falando isso, ele soprou. Então, vou te falar uma coisa. Você sabe por que o mundo está essa bagaceira? É porque nós estamos puxando todo o ar que nós devíamos estar soprando. Porque a igreja está reunindo para quê? Dependendo do sugador, o cara que estiver do lado dele morre. Porque ele é um vampiro, ele é um bebedor de sangue, ele é um tomador de ar, porque ele é um aspirador, ele é um ascendente, tudo que ele vê, ele drena, ele chupa, ele não é rio, ele não sopra. Porque o texto diz, enchei-vos do Espírito, sequência. Aspirando? Não, sequência. Enchei-vos do Espírito. Agora fala o versículo. Faz com a boquinha. Falando. Falando. Falando entre vós. Então o enchei-vos lá não é encha-te. O enchei-vos lá é encham uns aos outros. Então quando eu chego numa escola, em casa, quando você chega lá com seu pai, pelo amor de Deus, não vem aqui rezar para ver se o Espírito Santo converte o seu pai, para você finalmente ter o pai que você merece, a escola que você merece, o colega de escola que você merece, a cidade que você merece. Vem aqui e fala assim, Deus, me ilumina os olhos do meu entendimento, me dá a revelação para que eu tenha a sabedoria de ser o filho que meu pai precisa, o aluno que a escola precisa, a pessoa que Blumenau precisa, porque eu vim aqui para soprar. Então eu fui inspirado por um Deus soprante, eu fui gerado por um Cristo expirante, então o que me inspirou foi a expiração de Cristo. Então, como eu fui inspirado por um ser que expira, na minha vida eu expiro para inspirar outros. Porque não tem cidade que vai ser transformada enquanto conviver com a igreja aspirante a ascender, mas uma igreja inspiradora, como quem quer descer. Glória a Deus, irmão. Amém? É isso aí. A igreja de Jesus Cristo nesse país não está sofrendo um país ruim.
esse país está sofrendo uma igreja aspirante, que está mais ocupada em subir do que em descer. Não somos nós que estamos sofrendo um país ruim, porque isso não está na Bíblia, mas está na Bíblia que a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. E um filho de Deus só se revela quando ele consuma todas as coisas, expirando, se esvaziando, como quem quer descer, e não como quem tem expectativa de subir. Privilégio estar aqui com vocês, uma honra.